Muito bem, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal O Mecânico Online, também a página no Facebook da revista O Mecânico, facebook.com/O Mecânico. Nós estamos aqui mais uma vez para levar até você o Mecânico ao vivo, para você que está em todas as partes do Brasil e do mundo, procurando aí conhecimento para fazer o seu dia a dia de trabalho cada vez melhor. E hoje recebemos mais uma vez nos nossos estúdios o Maurício Ferrarez, ele que é técnico de qualidade da Tacal. Maurício, seja bem-vindo ao Mecânico ao Vivo. Muito obrigado, boa noite aos amigos telespectadores que estão aí nos assistindo, né? Para mais um dia aí para a gente passar um pouquinho mais de parte técnica de motores 3 cilindros, que é tá vamos dizer, em foco hoje, né? Todo mundo querendo aprender um pouquinho mais. Nós vamos falar um pouquinho desses motores aí, que tem umas tecnologias bem legais aí aplicadas. E o tema do nosso bate-papo de hoje é exatamente esse: técnica de montagem dos motores 3 cilindros. E eu já vou avisando a você, convidando você a participar junto com a gente. Para isso é muito fácil. Você que está no Facebook, você que está no YouTube, vai deixando as suas perguntas e durante o nosso bate-papo aqui nós vamos respondendo para você. E um detalhe, né? Para a gente conhecer você um pouco melhor, queremos saber de qual parte do Brasil, ou quem sabe até de fora do Brasil, você está falando, você está interagindo junto com a gente. Então deixe o seu nome, deixe aí a oficina que você trabalha, ou a oficina que você é proprietário, também o estado e também de que local, de que país você conversa junto com a gente. Eu estou repetindo aí várias vezes o país, porque nós já tivemos aqui no Mecânico ao Vivo várias participações, por exemplo, de pessoas do Uruguai, pessoas da Argentina, pessoas da Espanha, porque é um dos temas que nós discutimos, que nós colocamos aqui no Mecânico ao Vivo, sempre são muito importantes para o dia a dia de trabalho. Como ele mesmo disse, o motor 3 cilindros, que está muito, digamos assim, é o motor da moda, né? Uma situação que foi desenvolvida pelos engenheiros da indústria automobilística, onde você conseguiu tirar um cilindro do carro e esse motor, você tirou um cilindro desse motor e esse motor não perdeu potência, não perdeu torque, muito pelo contrário, tem alguns até que aumentaram em relação ao seu par de 4 cilindros, né? A engenharia automotiva realmente é muito criativa, não é, Maurício? É verdade, quando você aplica algumas técnicas de redução de atrito, melhoria de materiais, você consegue ganhar alguns cavalos. Aí eles tiraram um cilindro, né? E todo um conjunto de um cilindro, pistão, biela, próprio comando, todos os componentes, válvula, né? Tirando uma série de itens que gera atrito e conseguiu com algumas tecnologias novas aplicadas, muita coisa de automobilismo, muita coisa de corrida aplicada nesses motores, ter uma potência maior do que no motor 4 cilindros com um cilindro a menos, né? Existem algumas motos já que vêm há muito tempo aí usando 3 cilindros, né? Então eles já tinham uma série de desenvolvimento, mas aqui para nós chegou agora e teve muitas modificações que as fábricas fizeram, já umas melhorias para os motores ter um rendimento muito melhor, né? Então... Eu quero aproveitar, inclusive, nesse primeiro bate-papo que a gente está tendo aqui, nessa introdução, e lembrar para você que acompanha o canal Mecânico Online, você pode procurar no nosso setor de vídeos, que nós temos 2 motores de 3 cilindros que foram desmontados para mostrar todo esse processo de desmontagem desse motor. No caso, nós temos o motor 1.0 TSI, que inclusive estivemos aqui no Mecânico ao Vivo em dezembro, mostrando os detalhes desse motor para você, o motor 1.0 TSI da Volkswagen e também o motor 1.2 PureTech da Peugeot, que são, apesar dos motores, os dois serem 3 cilindros, utilizam tecnologias diferentes, né? E você tem isso também, né? Que você consegue trabalhar para conseguir mais potência, menos potência, na maneira com que você monta, que você desenvolve os componentes desses motores 3 cilindros. No da Peugeot, por exemplo, temos uma situação aí que é um pouco diferenciada e que também é utilizada no motor 3 cilindros da Ford. Por exemplo, ele não tem a corrente de comando. Ele utiliza uma correia sincronizadora embebida em óleo.
É uma das tecnologias que eles estão aplicando, até por conta do atrito da correia ser menor do que da corrente, e por conta dela estar dentro do óleo, que também isso vai ajudar aí a tirar um pouquinho de atrito, né? Alguns componentes aí que tem uma, vamos dizer assim, uma durabilidade muito boa, e se estando dentro do motor, não tendo contato com pó, com sujeira, né? Ela tem uma vida bem longa aí, né? Então, uma tecnologia que eles estão aplicando nos motores que traz um resultado relevante mesmo, né? Que a gente pensa assim, algumas técnicas que eles estão aplicando nos motores são mudanças de ângulo, melhorias de alavanca, tudo isso para gerar mais potência. Então, tudo aquilo que, vamos dizer assim, já as fábricas que trabalham com motores de corrida já vem aplicando isso nos motores de alta performance, estão passando para a rua, porque querendo ou não, é um ganho às vezes pequeno, poxa, de mudar um ângulo, por exemplo, tem alguns motores que o virabrequim não fica exatamente centralizado com os cilindros, ele fica deslocado, para gerar um ângulo diferente na biela, para ter uma melhoria no movimento. Isso gera potência, né? E isso é um desenvolvimento que vem de performance, que vem de corrida. Então eles estão aplicando todas as técnicas que eles têm de corrida nos motores de rua. Isso está dando um ganho muito bom para os motores, né? Então você tem aí um aumento de potência, uma melhoria de consumo muito grande, né? Os motores têm uma autonomia aí com um tanque pequeno maravilhosa, então realmente é uma revolução mesmo, né? Agora o problema é que a gente precisa seguir um pouco dessas referências para a gente não ter problemas, né? Na hora de fazer uma reparação do motor desse, na hora de fazer uma retífica, a gente tem que pensar assim, tem muita tecnologia envolvida, muito estudo na parte de engenharia, e a gente não pode fazer um trabalho deixando esses coeficientes de lado, né? Então vai gerar um pouco de transtorno aí se a gente deixar um pouquinho de lado essas tecnologias aí. O óleo do motor, já surgiu aqui uma questão que é do Reinaldo Reitec, que ele pergunta o seguinte: o que é que vocês podem falar sobre o motor TSI do UP não aguentar muito em relação a motores inferiores a ele? Já foram vários casos desses motores fundirem com menos de 40 mil quilômetros. O que eu posso te dizer é o seguinte, até vou frisar novamente, você pode assistir, nós temos no nosso canal do Mecânico Online o motor 1.0 3 cilindros da Volkswagen TSI desmontado. Essa desmontagem foi feita por um técnico da academia Volkswagen, onde ele mostrou todos os detalhes desse motor. O que eu ouvi de comentários por aí com o pessoal mecânico independente, principalmente nos motores turbos, é que eles acabaram recebendo realmente motores que fundiram, tiveram esse problema, mas exatamente porque o proprietário do veículo não se atentou e na hora de trocar o óleo, colocou o óleo de especificação errada. Você conhece alguma outra situação dessa, Maurício? Olha, eu ainda não tive acesso a uma quebra desses motores ainda para fazer uma análise mais profunda, mas o que a gente tem muito problema às vezes é de completar óleo no posto com óleo que não é adequado para o motor. Você tem algumas coisas aí que pode comprometer, né? Então, assim, até mesmo as datas de troca de óleo, às vezes o pessoal tem muito de usar o carro numa condição que não é favorável, né? Baixas rotações. Então tem uma série de fatores que a gente tem que ver, né? Não dá para pensar só que o motor tem problema, porque esse motor até, ele já está saindo até com mais potência em outros carros, é o mesmo motor da linha EA211, né? Então... E aí também eu vou entrar num outro detalhe que de repente pode ser muito interessante também para você ficar atento. Comum você passar, por exemplo, na frente de um posto de combustível, seja ele de qual bandeira for, e encontrar lá aquela faixa, né? Óleo para 5 mil e óleo para 10 mil. Isso não existe mais, né? Então, na realidade, assim, né? O fabricante já especifica o óleo e as datas de troca, né? Por tempo ou por quilometragem, exatamente porque sabe que aquele óleo tem as aditivações que suportam as condições daquele motor, né? Até mesmo para você ter um filme de óleo adequado nas bronzinas, para você ter uma lubrificação eficiente para a turbina, porque esse motor na linha TSI
eles têm turbina, então você tem aí uma temperatura elevada na turbina, então a aditivação do óleo tem que ser compatível. Você pode ter, por exemplo, às vezes um dos problemas sérios que eu vejo muito é assim, o carro está com nível de óleo intermediário entre o mínimo e o máximo, para em algum lugar, a pessoa faz a adição de um óleo que não tem a mesma especificação do óleo do carro, então você pode gerar algum conflito químico, né, nas misturas dos óleos, gera cavitação na bomba, a bomba não consegue lubrificar de forma eficiente, você tem uma quebra de motor. Então, não dá mais para ser daquela forma que era antigamente, que você parava no posto, verificava se o óleo estava dando liga e se ele estava bom. Não dá mais para ser assim, né? É um nível de tecnologia muito alto. Se você não seguir ir por achômetro ou, não, eu entendo de óleo, gente, hoje a gente tem várias fábricas aí fazendo cada dia um óleo com mais tecnologia. Em alguns carros europeus o óleo já tem, para quilometragens altíssimas, troca com 20, 30 mil quilômetros. Então, assim, ele tem aditivações para isso, referente ao combustível que você tem lá fora, que não tem adição de álcool, tem uma série de fatores que eles levam em consideração. Então, assim, não dá mais para você hoje chegar num lugar e pôr um óleo que não é adequado no carro. Não tem condição, você tem que seguir os padrões que a fábrica pede. Imagina que tem um corpo de engenharia grande, trabalhando em cima de desenvolvimento e fazendo vários testes até chegar no óleo que dá o resultado que eles querem. Aí a gente, por conta, vai lá e coloca qualquer óleo, a gente vai gerar um problema nesse motor. Com certeza. E em determinadas situações, inclusive, é aconselhável você não só usar o óleo da especificação, mas também da mesma marca, por causa dos aditivos que Exatamente. A montadora indica lá, olha, você usa o óleo de tal marca, de tal especificação, o bom é seguir, né? Tem alguns óleos para uma linha de carros, aí, até os meninos que tem carro um pouco mexido aí na rua, eles gostam de usar, e esse óleo tem um aditivo que, quando ele entra em contato com um óleo que não tem a mesma classificação, ele gera problema de descascar bronzina, gera uma série de problemas. Eu já peguei alguns casos aí do cliente trocar o óleo, é um óleo de marca muito boa, referência no mercado, só que ele tem esse problema de incompatibilidade com outros óleos. Então, se você misturou ele, por mais que você retire o óleo todo do cárter, o filtro, e coloque tudo novo, sempre fica um pouco de óleo dentro do motor, não tem como você tirar todo o óleo. Então, quando você coloca esse óleo, ele gera um problema sério, que ele tem um conflito químico, gera cavitação na bomba e ele não lubrifica as bronzinas. Então, assim, para você ver, existe muita tecnologia, não dá mais para fazer do jeitinho brasileiro, né? Vamos misturar o óleo, coloca de qualquer jeito, não tem como. Então, o ideal é você, assim, seguir a classificação do óleo, as especificações, e se você puder manter da mesma marca, melhor ainda, porque aí você não vai gerar nenhum tipo de problema. É o ideal, é a condição ideal, né? Tudo bem que às vezes a gente não consegue garantir isso, mas a condição ideal seria essa. O Reinaldo, ele está perguntando o seguinte, ele está pedindo, né, para você, Maurício, para você responder como é que fica a garantia de montar um motor com peças da Tacal. Tem algum tipo de assistência na própria oficina? Como a Tacal dá suporte nesse caso? Como é que acontece isso? Hoje a gente consegue fazer um atendimento de garantia no estado de São Paulo em até 3 dias. Então, assim, se você me ligar hoje, por exemplo, falando que você teve um problema com peça Tacal, no estado de São Paulo, em até 3 dias eu consigo chegar na tua oficina. O nosso índice de garantia é muito baixo. Em relação ao faturamento, acho que é menor que 0,5%, né, o nosso índice de garantia em relação ao faturamento. Então, o que acontece? A gente consegue ter um atendimento, a gente tem um técnico que vai a campo. Eu mesmo ia a campo e, se precisar, eu vou. Às vezes, se por um acaso tiver no mesmo dia aí 2 visitas, o técnico vai em uma, eu vou na outra. A gente tem uma série de equipamentos que a gente consegue levar para o local e ter um diagnóstico no local. A Tacal tem uma linha de pensamento diferente. A gente gosta de chegar no local e resolver o problema, entender o que está acontecendo e o que a gente precisa fazer para resolver. Não simplesmente chegar lá e falar, o defeito é este, pronto. É resolver. A gente tem até uma situação que, dependendo o que o mecânico fala para nós, qual foi o defeito, a gente já leva a peça, né, no local
e já faz ali mesmo o reparo, vê o que estava errado, dependendo da situação já corrige na hora. Então a gente tem isso também, né? O saque solucionador. Ele vai até o local, já leva a peça e já chega na hora lá, já resolve, dá outra peça, se for o caso, ou descobre o defeito. Muitas vezes o mecânico, por não ter um equipamento na oficina, às vezes ele pode ocorrer algum problema entre retífica e até chegar nele, aí a gente consegue detectar, ou às vezes ele mesmo cometeu alguma falha, a gente também consegue detectar. Então tem várias situações que a gente tem aí para dar um apoio para o mecânico, né? Bom, eu tenho aqui da Clínica Mecânica, que inclusive está comemorando em 15 anos, porque ele coloca Clínica Mecânica em 15 anos. Parabéns. Parabéns. Né, ele não deu o nome aqui, mas ele me diz o seguinte: por que é tão difícil o mecânico ter acesso ao catálogo de aplicação? E aí ele pergunta, né? Precisamos trabalhar com informação. Aí ele questiona, ele diz que precisa trabalhar com informação correta. E hoje somente o distribuidor tem acesso ao catálogo TACAL, e ele pede também para divulgar informações de aplicação para os mecânicos. Então, nós estamos trabalhando para colocar uma linha online, né, de aplicação, mas caso você precise de informação técnica, a gente tem o 0800. Lá no 0800 da TACAL a gente passa informação técnica, informação de aplicação, tem tudo isso na mão lá. Então, o que acontece? A TACAL tem 7 anos no mercado, ela é uma criança ainda, né? Ela está crescendo, então a gente está todo o tempo pensando nos aplicadores e está se atualizando. Então, é um processo lento, é muito material que a gente tem que passar para a internet, são muitas informações que a gente precisa ter para poder passar adiante, porque às vezes se a gente passar uma informação errada, isso vai gerar um transtorno. Então, é um trabalho demorado, um trabalho lento, mas nós estamos encaminhando para ter esse material na internet aí para vocês. Bem, então, no nosso tema de hoje, né, Maurício? Então, vamos continuar dando uma explicação. Então, qual é a melhor maneira, qual a maneira correta que o mecânico tem para fazer a montagem do motor de 3 cilindros? Olha, se a gente fosse pensar num motor, todos os motores, na realidade, na hora de desmontar, é que a gente colhe muita informação dele, né? O que acontece? Conforme vai passando o tempo, a gente vai ficando cada vez mais, como posso dizer, mais experiente, mais conhecimento. A gente começa a pular algumas etapas da desmontagem do motor, né? Mais confiante nesse caso. A gente fica mais confiante e o que acontece? Tem muitas informações que a gente tem que colher na hora da desmontagem para fornecer material para nós na hora da montagem, porque tem muito material, muita informação que a gente não encontra. Então, o que acontece? Toda vez que a gente desmontar o motor, a gente medir a altura do pistão em relação à face do bloco. Isso é uma coisa muito importante. A gente medir, se possível, a taxa de compressão desse motor, é uma coisa legal de se fazer. Folgas, referência da marcação do pistão. Algumas montadoras gostam de usar a seta do pistão apontando para o volante, outras para a polia. Então, isso tudo vai gerando material para a gente não cometer um erro, né? Agora, isso vai muito de como você aprendeu a desmontar motor, né? Vai muito da tua escola. Às vezes você aprendeu na raça, no dia a dia ali. Então tem muita coisa que a gente não se atenta, mas a gente pode começar a se atentar. Por exemplo, todo motor que eu desmontava, montava, algumas coisas a gente anotava. Tinha um caderninho lá, terminava de desmontar, eu marcava a posição da biela em relação ao contrapeso, posição do pistão, se a seta é para frente, para trás. Várias coisas eu marcava porque são informações que você não vai encontrar. Você vai encontrar folga, você vai encontrar aperto, mas esses detalhes você não vai encontrar. E aí você, na hora de montar, você não tendo essas informações, você pode ter um pouquinho de dor de cabeça. Então, o que acontece? Primeiro a gente, na hora de desmontar, ter um pouco de tempo para poder fazer essas anotações, marcar os lados de biela, marcar o lado de montagem do pistão, tá? Em relação aos motores 3 cilindros, o que acontece?
todo motor em V, todo motor em linha em números ímpares, motor 5 cilindros, 3 cilindros, você tem um problema muito sério quando você retifica esse motor e muda o peso do conjunto, né? O conjunto pistão, biela, bronzina e anéis. O que acontece? Esses motores usam um processo de balanceamento dinâmico que leva em consideração o peso do conjunto. Então, quando você retificou esse motor, por exemplo, para 0,50, o peso desse pistão 0,50 é maior do que o peso do pistão standard, porque ele é maior, tem mais massa. Então, o que acontece? Quando você troca esse pistão, você tem que fazer o balanceamento do conjunto. Só que não é um balanceamento convencional, um balanceamento que a gente chama de bob weight, onde você precisa mandar para a retífica o pistão, biela, bronzina, todo o conjunto, os três, para fazer um equilíbrio do peso entre os três, e a retífica precisa do peso desse material, desse conjunto, para fazer o balanceamento. Como é que funciona o bob weight? O virabrequim, nos mancais de biela, é preso uma ferramenta, um mancal que tem o peso referente ao peso do conjunto, pistão, biela e bronzina. E aí ele faz o balanceamento com este peso. Então, toda vez que você mudou algum componente, biela, pistão, anel, bronzina, se mudar muito o peso em relação ao original, você tira o balanceamento desse motor, aumenta a vibração, né? Então, o que acontece? Tanto é que você, para balancear um conjunto desse, você precisa ter o volante, polia, todo o conjunto montado. E ter um balanceamento feito por bob weight, que leva em consideração ao peso do conjunto. Então, o que acontece? Por exemplo, se você tiver um motor desse, você retificou, e o pistão que veio tem um peso diferente do original, com certeza vai ter, se você estiver mudando de medida principalmente. Todo o balanceamento daquele conjunto precisa ser feito, né? Não adianta montar sem seguir esses padrões, que pode te gerar um problema, pode te gerar uma vibração ainda maior. Esses motores já têm algumas reclamações de vibração, as fábricas estão trabalhando muito em relação a melhorar a vibração desse motor, mas se você cometer, por exemplo, esse erro na hora de você montar um motor desse, você pode aumentar muito a vibração dele, né? Então tem que ser tomada uma atenção desse conjunto. Por que as fábricas estão usando virabrequim forjado, biela forjada? Não só por conta da potência que esse motor atinge, mas sim porque quando você faz um virabrequim forjado, as massas ficam mais centralizadas, né? Você não tem problema de num contrapeso do virabrequim, por exemplo, você ter mais peso em um ponto do contrapeso do que em outro. A massa está mais distribuída. Então isso ajuda na hora de fazer o balanceamento. A biela, a mesma coisa. Lógico que a fábrica ela tem um padrão de fabricação que ela consegue controlar o peso dos itens. Então, para ela fica mais fácil no processo dela. Mas nós, na rua, né, a gente não consegue. Imagina que a fábrica tem lotes e lotes de pistões que já vem com um peso determinado para ela poder fazer o balanceamento do conjunto. Isso feito na fábrica. Na rua, cada fabricante de pistão e cada lote pode ter uma diferença de peso, mas não é uma diferença de 200 gramas, é uma diferença de 5, 6 gramas pode gerar um problema de vibração. Então, você tem que seguir esse padrão de balanceamento desses motores, né? Porque o contrapeso e o conjunto tem uma referência de peso entre eles. Quando você altera um, você tem que alterar o outro. Então, se você pôr um conjunto muito mais pesado, por exemplo, uma biela, um pistão com um conjunto muito mais pesado, você às vezes tem que pôr peso no contrapeso do virabrequim e não tirar, né? Isso vai muito da situação. Então, para você ver, é um trabalho que quem já fez motor V8 e não fez balanceamento por bob weight sabe a vibração que ele gera. E o 3 cilindros é a mesma coisa, ou o motor os 5 cilindros também, né? É diferente dos motores 4 cilindros, 6 cilindros em linha, que ele tem já um dimensionamento diferente, né? Então você sempre tem 2 pistões em cima, 2 pistões embaixo, ou no 6 cilindros tem 2 em cima, 2 no meio e 2 embaixo. Isso já gera uma melhoria nesse balanceamento. Agora, no 3 cilindros, você tem a cada 240 graus, né, um cilindro explodindo. Então, se gera uma vibração, não tem como, né? Não é vamos dizer assim, não é número par, né? No número par fica mais fácil você gerar esse equilíbrio aí.
Você falou no motor de 5 cilindros, né? Esse motor de 5 cilindros é uma coisa que parece que não pegou, né? Tem poucas opções no mercado com 5 cilindros, né? É mais motores talvez um pouco mais de alta performance, mas são poucas opções, pelo menos aqui no Brasil, né? A Volvo é muito forte com motor 5 cilindros, né? Boa parte da linha de carros deles tem um motor 5 cilindros. Aqui a gente teve uma Areia, tinha um motor 5 cilindros também, saiu de linha, não pegou muito bem aqui no Brasil. Muito por conta às vezes o pessoal tinha muito problema de lubrificação, porque esse motor que foi um dos primeiros motores a chegar no Brasil com troca de óleo acima dos 10 mil, 7 mil quilômetros, e o pessoal às vezes até esquecia de fazer a troca de óleo, então isso às vezes gerava algum problema de lubrificação, criava muita borra no motor, né? Então isso aí gerou um pouco de transtorno também. Bom, você falou voltou a falar sobre troca de óleo, né? Eu aguardei um pouquinho aqui, porque tem uma questão daquele momento que nós estávamos falando exatamente sobre o óleo, onde ele pergunta, né? No caso, por exemplo, de um motor, seja ele de 3 cilindros, que esteja aí com mais de 100 mil quilômetros, já começa a aparecer folga, então não seria esse o caso de usar um óleo um pouco mais grosso? É uma situação um pouco... Bom, lógico que a gente sabe que existe o desgaste, mas o ideal é você manter utilizando o motor, o óleo recomendado pela fabricante, né? O ideal é você manter. O que acontece? Muito do desgaste do motor, gente, é mais proveniente, às vezes, de cilindro, assentamento de válvula, né? No virabrequim, nas bronzinas, se você tiver os cuidados básicos para você utilizar o carro no dia a dia, dificilmente você vai ter um desgaste aí excessivo de virabrequim, de bronzina, tá? Porque algumas pessoas ainda têm em mente e acham que a bronzina entra em atrito com o virabrequim, entra em contato. E não entra. A bronzina só encosta no virabrequim quando o motor está desligado e não tem pressão, ou não tem pressão de óleo. Quando o motor está funcionando, cria-se um filme, né? E a bronzina de biela ou do mancal flutua em cima do óleo. Então não tem contato nenhum da bronzina com o virabrequim, nem no mancal, nem na biela. Então o que acontece? Se você tiver o cuidado de ligar o carro, não acelerar ele no momento da partida, né? Esperar com que a lubrificação se estabilize, dificilmente você gera um desgaste nesses quesitos do motor. O que tem mais desgaste no motor é a parte de anel, cilindro e assentamento de válvulas. Então, o que acontece? É meio que um mito isso, às vezes, de você ter um desgaste com 100 mil quilômetros nesses itens. Pode-se ter, lógico, desde que o carro não tenha os cuidados necessários. Quem fez esse questionamento foi o Reinaldo Reitec, né, sobre essa questão de utilizar um óleo mais grosso no caso de um motor aí com mais de 100 mil quilômetros, né? Só que nós temos situações, por exemplo, que esses motores são garantidos pela montadora até 240 mil quilômetros, né? Exatamente. Em alguns casos, a própria montadora às vezes dá uma ou duas opções de classificação de óleo, né? Precisa ver se para esses motores também. Às vezes tem uma classificação do óleo que tem um pouco mais espesso, né? Mas isso não necessariamente quer dizer que vai resolver um problema de desgaste. Às vezes o motor tem um problema de desgaste porque teve um mau uso ou alguma coisa do tipo, você pode pôr o óleo mais grosso que você não vai te gerar uma solução do problema. Pode te gerar um paliativo ali na hora, mas a solução não vai gerar. Bem, então vou passar agora para... até agora a gente estava acompanhando a interatividade aqui com o pessoal que está... com você que está acompanhando pelo YouTube, né? Então já chegou aqui algumas questões das pessoas que estão acompanhando pelo Facebook. O Edmilson Maciel da Cunha, ele dá uma boa noite aqui para a gente. E ele está querendo um curso de mecânico grátis. Olha, um curso de mecânico a gente não consegue passar para você, mas a gente tem lá a Academia do Motor da Tacal, tá? A gente já fez alguns motores. A gente começou com GM 1.0, bem básico. Nós fizemos um motor boxer da Subaru, fizemos um V8 BMW. Ali a gente dá o passo a passo para você fazer um processo de montagem do motor. Então, se você quiser ter uma noção de como é feita uma desmontagem, uma montagem, nós temos ali
fora as dicas que a gente tem no canal no YouTube. Então, assim, tirando, vamos dizer assim, que você pode ver pela internet para agregar um pouco de conhecimento, precisa pôr a mão na massa, precisa procurar um curso Senai, principalmente, que é um dos melhores cursos que tem no mercado é Senai. Tem algumas escolas também muito boas, tá? Mas, assim, é muita experiência, você tem que estudar um pouco. Curso online ajuda, mas o ideal seria um curso presencial, onde os professores conseguem tirar suas dúvidas. Eu mesmo acabei um curso no Senai de mecânica diesel agora há pouco tempo, porque a Takal vai entrar com a linha diesel pesada. Eu tive pouco contato com motor diesel de grande porte, então a gente recorreu ao Senai. Então, não acha que vai conseguir virar um bom mecânico, um bom técnico, sem correr atrás do estudo. Precisa correr atrás do estudo, e eu daqui um pouquinho eu estou indo atrás de alguma coisa nova também. Então, é assim, o tempo todo você tem que estar se atualizando. Parou no mercado, ficou por trás. É aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Não existe mais espaço, né, para o autodidata, né? Você tem que procurar conhecimento. Temos aqui o Tiago Zito, né, que está perguntando como é que a Takal está lidando com as peças piratas no mercado. Vocês têm procurado alguma situação para esclarecer? Tem algum trabalho sendo feito nessa linha? Olha, nós ainda não pegamos nenhum caso de pirataria de nossas peças, né? O que acontece? Nossas peças têm um SN para a gente saber se ela é nossa ou não, né? Nossas peças têm marcações, tem um nome, tem o logo da peça marcado em todas as peças, nos anéis, pistões. Todas as peças têm o logo da Takal marcado. É lógico que a gente pode sofrer pirataria também, mas eu acho difícil e a gente ainda não abordou nenhum caso. Não teve nenhuma reclamação, então é provável que realmente não tenha acontecido. O pessoal do Paraná, de Londrina, estava tendo muito problema lá, tinha algumas quadrilhas lá fazendo pirataria, né, de peça lá. Eu até agora, os casos que eu ouvi falar sobre pirataria de peças que chegaram aqui para a gente, inclusive a gente já fez uma matéria sobre isso com o pessoal da Continental Contitec, e realmente essas peças, essas correias piratas, elas vinham lá do sul, né? Uma maneira talvez um pouco mais fácil de entrar pelo porto e tal, e chegaram a comentar que, inclusive nessa matéria está na Revista Mecânica, eu não me lembro exatamente qual o número da Revista Mecânica que nós temos essa matéria, mas ela foi uma revista que circulou, inclusive, na Automec. Ela circulou na Automec, então é a edição de abril. E de abril do ano passado, né? Já está chegando em abril desse ano, abril do ano passado. E eu me lembro que eles comentaram que, num primeiro momento, quando pegaram a correia na mão, ela era como se fosse uma correia realmente original. Eles só foram descobrir que se tratava de um produto falsificado exatamente pela qualidade da matéria-prima que foi utilizada. Hoje nós temos um problema muito sério no Brasil de entrar mercadoria falsificada aqui, né? Em todos os ramos, né? Sempre existiu isso daí. Então, um problema aí para nós que até emprego atrapalha, né? Sem dúvida. Ainda participantes, então, do Facebook, o Giovanni Brito, que ele é da cidade de Caturma, na Bahia, e é proprietário da Mecânica Brito. Obrigado, Giovanni, pela sua participação. O Lucas Gibson, ele diz o seguinte: boa noite, pessoal. Acompanho o trabalho do Ferrarese. Sou assinante da revista e, infelizmente, não posso acompanhar a transmissão porque estou no curso do Senai. Mas um grande abraço a todos. Bom, Giovanni, se você está no curso do Senai, talvez no intervalo aí está conseguindo ver a gente, vou te dar uma dica, hein? Tem um pessoal de Minas Gerais que eles também têm o curso do Senai, mas quando chega o mecânico ao vivo, sabe o que o professor faz? Coloca na sala para todo mundo assistir. Dá essa dica aí para o seu professor que todo mundo vai assistir também, não é verdade? Exatamente, vai ter oportunidade aí de acessar algumas informações aí. Bom, nós temos hoje no mercado, vou puxar aqui de cabeça as situações dos motores 3 cilindros que estão circulando na frota nacional. Nós temos a Ford, motor 3 cilindros, temos a Volkswagen, foi a que mais investiu
nessa situação. Inclusive, a fábrica de motores deles de São Carlos, eles fizeram uma injeção, se não me engano, de 450 milhões de reais para fazer essa divisão de desenvolver esses motores 3 cilindros, não só o aspirado como o turbo. Inclusive, esses motores hoje em dia, na divisão de São Carlos, não o 3 cilindros, mas 1.4 turbo, eles já exportam esse motor para o México. Então, nós temos os motores 3 cilindros da Volkswagen, temos os motores 3 cilindros da Ford, temos o motor 3 cilindros da Hyundai, que são utilizados nos carros da Hyundai e também da Kia, o motor 3 cilindros também utilizado na Nissan, que eles fizeram aí, inclusive, um investimento alto na fábrica deles de Porto Real, de Resende, fizeram um investimento grande na fábrica de Resende para produzir esses motores 3 cilindros. A Peugeot tem um motor, Peugeot é também um motor 3 cilindros que é chamado de Pilitec, só que no lugar de ser 1.0 é 1.2. E esqueci de mais algum? O Renault. O Renault chegou também recentemente também com os motores 3 cilindros. Bom, são fabricantes diferentes, processos de montagem diferentes. Temos situações, por exemplo, que no motor 3 cilindros da Volkswagen Turbo você tem injeção direta, que a gente já comentou aqui no começo, e os outros a injeção indireta. Processo de montagem e desmontagem desses motores muito diferente? Não. São algumas particularidades. Os que têm correia dentada comum, né, exposta. Os que têm corrente de comando precisam de ferramenta específica para o motor, mas isso aí o mecânico já está bem acostumado a utilizar as ferramentas para desmontagem, né, para fazer enquadramento do conjunto. Mas basicamente os motores assim são bem parecidos. O que muda um pouco é a construção de cada um, mas vamos dizer assim, na minha opinião, o motor é tudo igual. Eu falo que assim, motor é tudo igual, cada um com a sua particularidade. Porque assim, é conjunto mecânico, gente, não tem muito. Você tem que seguir só alguns padrões, né, de trabalho. Você ter as ferramentas específicas, você ter um material, vamos dizer assim, um lugar limpo para você mexer no motor, se possível uma sala reservada que não tenha muita gente andando em volta, que não tenha pó, né? Então, tem algumas coisas que você pode ter para ter um controle melhor da qualidade do seu trabalho. Um laboratório, vamos dizer assim. Um laboratório seria excelente. O que acontece muito? A gente comete um erro quando a gente para o que está fazendo para atender um telefone na oficina. É bem comum de acontecer, porque às vezes o dono da oficina é quem monta o motor, um cliente liga, ele para, então assim, torqueei, não torqueei esse parafuso, apertei, não apertei. Então, são nessas bobagens que a gente comete um erro, né? Então, é bom você ter um horário específico para montar motor, então, onde você vai lá para o laboratório, fecha a porta e monta ele do começo ao fim, garantindo que você realizou um processo, né, com a maior qualidade possível, com calma. Algumas coisas assim que ajudam no dia a dia. Então, a correria é o inimigo, né? Então, não tem como. Na correria pode acontecer algum engano, aí a gente cometer algum erro, comete mesmo. Quanto mais motor você fizer, mais suscetível ao erro você vai ficar. Agora, um tema que, inclusive, né, já foi tema da primeira participação da Takal no Mecânico ao Vivo. Brunimento. Brunimento no caso dos motores 3 cilindros. Você segue o mesmo procedimento? Então, o que acontece? O brunimento de cilindro hoje, nesses motores, tem um acabamento muito bem feito, tá? Até assim, para questão de curiosidade, né? Antigamente a gente antigamente era assim, né? Os motores precisavam que os anéis amaciassem, né? Tivesse lá ali um processo para amaciar cilindro, amaciar anel, para você ter uma melhor durabilidade, para que os anéis funcionassem de forma melhor. Hoje esse processo já sai de fábrica, tá, gente? Vamos dizer assim, teoricamente o processo de amaciar, que a gente tinha antigamente, hoje já é feito, é o processo de platô Ronin, né? Então, o que acontece? Hoje a Takal está fazendo um trabalho muito forte em cima de brunimento, a gente está em
em parceria com a Sunem dos Estados Unidos, tem uma representação aqui no Brasil, eles estão passando material para a gente. Nós vamos até dar treinamento para algumas retíficas, né? Em questão de brunimento, a gente vai em campo mostrar para eles questões de rugosidade, né? A gente vai levar o equipamento, mostra a rugosidade que o cilindro tem que ter, alguns parâmetros de rugosidade que o cilindro tem que ter. O que que acontece? A gente pensa assim, hoje o motor tem um anel bem fininho, tem pouca carga do anel em relação ao cilindro, né? Não tem tanta carga que nem tinha antigamente. Você tem um cilindro que tem muito mais pontos de lubrificação no mesmo cilindro que em relação aos cilindros antigos. Isso tudo é para baixar atrito, para baixar desgaste, né? Para você ter uma melhoria aí das vedações dos anéis, ter uma melhoria de consumo de óleo, né? Todo motor gera um consumo de óleo, mas isso é para diminuir. Então o que acontece? Se você tentar fazer um brunimento no motor desse, seguindo os padrões antigos, que alguns ainda seguem esse padrão, você está fazendo um trabalho completamente fora do que esse motor pede. Isso pode gerar transtorno. Hoje, os anéis desses motores, tem alguns motores que usam anel com tratamento de, acho que é DLC, né? Um tratamento que tem uma dureza muito grande na face do anel. Então, às vezes, se você colocar ele numa condição de um cilindro muito rugoso, vai remover esse tratamento, aí você perde, né, parte do trabalho que o anel pode fazer. Então tem uma série de coisas que a gente tem que seguir. É difícil encontrar informação, vou falar para vocês, a gente está aí há 1 ano e meio aí trabalhando forte, colhendo informação para poder passar adiante, tá? Porque tem muito assim, tem alguns que não conseguem perceber que os processos se atualizaram, né? Que as rugosidades de cilindro abaixaram muito, os diâmetros não, mas as espessuras de anéis, os materiais dos anéis mudaram muito. Então você tem que seguir essa evolução técnica, né? Então não dá para ficar naquele brunimento antigo, não. Tem que modernizar aí, procurar informação, né? Os acabamentos dos cilindros hoje, parece assim, antigamente, né? O pessoal passava a unha lá para ver a rugosidade do cilindro, para ver se existia. Hoje você não consegue perceber, você precisa de um equipamento que chama rugosímetro, que ele vai fazer uma medição. Os valores são dados em microns, tá, gente? São valores que imperceptíveis aí praticamente ao toque, então não tem como você fazer uma avaliação de um brunimento hoje sem ter um equipamento desse. A gente está trabalhando forte nisso aí em relação ao brunimento, palestras, treinamento, a gente tá... Pois já falamos em brunimento, já vem a pergunta do Eli Vidigal, e a Takal vai vender o brunidor de bolinha? Então, esses materiais aí a gente... Né, não está no escopo da empresa vender esse tipo de material. Mas o legal foi que a gente mostrou aqui para o pessoal que existe técnicas, né? Para cada segmento existe uma técnica. E eu falo assim, eu gosto de seguir muito o material dos americanos, que eles têm um trabalho, um estudo em cima para pôr um material no mercado, né? Então, você quer fazer um brunimento lá para você fazer uma recuperação de um cilindro, você tem um material adequado. Você precisa de um brunimento correto, você tem aí uma empresa que desenvolve trabalho desde 1934 em cima de brunimento. Então, é muito tempo fazendo o mesmo trabalho para chegar numa excelência, né? Nós tivemos uma reunião semana passada com a Sunem e alguns pontos foram passados para nós, que em primeiro seria assim, a cilindricidade, né, do cilindro, nós teríamos que respeitar. Depois seria a rugosidade e os padrões dela, né? Porque não é só a rugosidade média que a gente tem que respeitar, tem outros parâmetros da rugosidade que a gente tem que respeitar, né? Para você ter um cilindro que consiga fazer o trabalho que ele corresponde. 90% do trabalho está envolvido ao cilindro e não ao anel. Até algumas coisas que os mecânicos costumam falar para mim, às vezes, pô, Maurício, montei um motor lá e alinhou o anel. Isso para mim era um mito. Eu cheguei a montar um motor com todos os anéis alinhados que eu pus no dinamômetro para ver se ele queimava óleo. Ele não queimava óleo. Por quê? O brunimento é responsável por fazer o anel girar. O ângulo do brunimento é responsável por fazer o anel girar. Então, o que acontece? Você montou o motor, deu partida, os anéis começam a girar. Em algum momento, eles vão encontrar as pontas. Só que ele encontra a ponta e continua girando. O que acontece? Você tem, quando você ocorre uma situação dessa, que
fez uma montagem do motor e a ponta dos anéis alinharam, o que acontece? Em algum ponto no cilindro existe um veio do brunimento que ficou mais profundo, né? E aquilo gera como se fosse um guia para o anel. Então, no momento que o anel começa a girar, ele chega nesse veio que é mais profundo e sempre que ele funciona, leva ele na mesma posição. E isso gera a queima de óleo, não porque o anel está na mesma posição, que a ponta dele está alinhada, mas porque a profundidade dos veios do brunimento é tão grande que o anel, quando desce e sobe pelo cilindro, não consegue remover esse excesso de óleo que está no fundo do veio. Então, quando ele desce e sobe, ele leva esse óleo para cima e queima. Por coincidência, algum ponto mais profundo carrega os anéis na mesma posição. Então, teoricamente, a gente acha que é por conta que o anel alinhou, mas não é isso. É mais a profundidade do veio do cilindro que gera a queima de óleo. Então, é um pouco assim de mito que a gente tem na rua, né? Desses problemas que não é passado por mecânico que está acontecendo. Então, às vezes, o cara troca o anel e volta a alinhar o anel. Por quê? Em algum ponto, a rugosidade está muito alta, em algum veio de brunimento ali do ângulo do brunimento é tão profundo que gera aí um alinhamento dos anéis. Mas não é por isso que o anel queima óleo. Até porque no momento da montagem, né, a gente tem lá sempre a classificação, pede para a gente montar as pontas dos anéis, vamos dizer assim, com uma diferença de um para o outro, né, de 120 graus entre uma ponta e outra, para não coincidir, não alinhar as pontas na hora da montagem. O porquê disso? É legal explicar para o pessoal. Por que o anel tem que estar com uma defasagem entre uma ponta e outra? O anel da canaleta intermediária, o anel da segunda canaleta, que é o grande responsável por raspar o óleo, por tirar o excesso de óleo do cilindro, não deixar que tenha consumo ou queima de óleo, o que acontece? No momento das compressões ou no momento da explosão, gera-se uma pressão em cima desse anel da segunda canaleta, evitando com que ele entre em uma vibração que chegue a lixar e remover o brunimento. Então, o que acontece? Quando você monta com os anéis alinhados, você não deixa que o anel da segunda canaleta receba essa pressão no momento das compressões. Lógico, se o brunimento estiver feito de forma correta, o anel vai girar e vai manter uma defasagem de uma ponta para outra. Mas o mais importante é existir uma pressão ou da compressão ou da própria explosão em cima do anel da segunda canaleta, estabilizando ele, não deixando que ele entre em vibração, que ele não entre numa frequência de vibração e acabe removendo o brunimento do cilindro. Gente, é por conta disso. Então a gente não monta eles alinhados para não ocorrer esse tipo de problema na montagem, no início. Mas durante o funcionamento, em algum momento, eles se encontram. Pois bem, e aqui nós temos, por exemplo, o Gilson Fernandes, que dá uma boa noite para a gente. Ele é da Rodacar Autopeças de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, marcando presença. O Guilherme Dias, também junto com a gente, Oficina Reparadora Automotivo, de Presidente Prudente. E aí ele está dizendo que está marcando presença aí na nossa transmissão, elogiando o canal, dizendo que é um ótimo canal de informações e está pedindo para dar um salve aí para nós aqui de Presidente Prudente. Então, salve para você de Presidente Prudente que está acompanhando o nosso Mecânico ao Vivo. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, né? Porque sabemos que são pessoas que estão realmente comprometidas com o seu trabalho, né? Nesse horário, ele já deve ter trabalhado o dia todo, um monte de coisa para resolver na oficina, está cansado, mas chega em casa, vai acompanhar o Mecânico ao Vivo, porque ele sabe que vai ter uma informação importante que vai ajudar ele no dia a dia de trabalho. Então, muito obrigado mesmo pela sua participação. Temos aqui a Paula Ribeiro, que ela pergunta o seguinte: e a linha diesel? Como é que está a linha diesel, a linha de produtos diesel da Tacão? Olha, hoje a gente já tem um portfólio muito grande para a linha diesel leve, né, das vans e picapes. A gente está entrando agora com a linha pesada, o material já está sendo homologado para entrar em comercialização. Então, assim,
eu falo assim, né, que a Tacal vem sempre inovando aí, correndo atrás de colocar bons produtos no mercado, mas sempre trazendo informação junto, né, para a gente poder dar um auxílio para o mecânico. A gente vê que é muito difícil eles encontrarem informação. Hoje, informação no Brasil virou uma moeda de troca, né, então é difícil você encontrar informação. Eu falo que nos Estados Unidos, quando você compra o carro, você pode comprar até o manual de manutenção do veículo, né, que tem todos os padrões de manutenção que você mesmo pode fazer. É uma cultura deles, né? Aqui a gente fala assim, nem todo mundo tem vontade de fazer manutenção, mas eu falo assim, se tivesse informação, o mecânico podia ter mais acesso à informação, isso ia gerar bastante conforto, né? Porque quando você tem um material técnico te dando auxílio, aí gera um certo conforto para o mecânico poder fazer uma manutenção mais tranquilo. Agora, nós vamos entrar aí com a linha diesel forte aí, né? Acho que até o fim desse ano aqui o material todo está à disponibilidade já do pessoal. Muito bem. O Mário Alves Almeida está dizendo o seguinte: bate-papo bacana, falar do que gosta. Maurício é fera. Então, obrigado aí, Mário. Obrigado. Anderson José da Cunha dá uma boa noite aqui pra gente. Ele é de São José do Rio Preto, da Autopeças Furlan. Você vê uma coisa interessante. Nós estávamos lá, acho que no final de semana passado, com toda a equipe da Autopeças. Autopeças, sim, é coisa do outro mundo, Autopeças Furlan lá. Ele tem todas as linhas para todos os segmentos da área automotiva. É impressionante. O pessoal recebeu a Tacal lá muito bem. A gente fez um treinamento com eles lá, na parte técnica. Acho que passou uma tarde lá com eles, um churrasco à noite, foi excelente. Né? Pessoal fantástico. Não tem que falar. O pessoal do interior de São Paulo, eu sou suspeito para falar do pessoal do interior. Né? Sempre muito receptivo. Né? Maravilhoso. Da Mecânica Gilscar, tá dando os parabéns por esse nosso bate-papo aqui, por essa nossa matéria. Obrigado. Da Mecânica Gilscar. O Diego Teixeira Feitosa, ele está dizendo que ele tem um curso de mecânica diesel que é muito bom. Deve ser esse curso que você está falando agora. O Diego Teixeira Feitosa diz que tem um curso ele disse: eu tenho esse curso, é muito bom, mecânica diesel, o que você estava comentando agora há pouco, né? Temos que ficar atentos, sim, principalmente nessa parte. O curso Senai ele deve ter feito. Sim. Essa parte, por exemplo, da mecânica diesel, temos as situações que os motores diesel também evoluíram. Tivemos a entrada, por exemplo, de motores que utilizam o Arla 32, outros só filtros particulados, né? E já começa a chegar no mercado o que utiliza os dois, tanto o filtro particulado como o Arla 32. Isso significa o quê? Mais atenção para o nosso amigo mecânico na hora de fazer a manutenção no motor como esse. Exatamente. Né? Cada dia mais pensando no meio ambiente, né? Em redução de poluição. Então, é engenharia a favor da gente, né? Só queria mandar um abraço para o professor do Senai, o Paulo Massucato, professor da linha diesel lá, fantástico. Obrigadão, professor. O Eduardo Ferrares. Eduardo Ferrares deve ser parente. Deve ser alguém da sua família ou alguém próximo que você não conheça. Não, desculpa. Ele só colocou o nome Eduardo e aí ele pergunta: Ferrares, nessa tendência de downsize, por que a adoção de motores 3 cilindros e não 2 cilindros pelos fabricantes? Falo isso por causa da vibração dos 3 cilindros. Olha, eu acho que ainda não conseguiu chegar a um nível que o 2 cilindros tenha uma potência e um torque relativo. Assim, a gente tem motos com motor 2 cilindros, né, que tem uma potência alta, mas um torque baixo. Como a gente carrega um conjunto mais pesado, um veículo, a gente precisa ter um pouco mais de torque. Pode até ser que no futuro a gente tenha aí algum motor com 2 cilindros, né, na linha automotiva. Vai muito do estudo que eles vão fazer para ver se compensa, porque às vezes o fato deles terem reduzido para 3 cilindros chega num nível que já é, vamos dizer assim, próximo ao máximo que eles conseguem tirar de potência e o melhor consumo possível, né? Então não sei se chega a ser vantajoso ter um motor com 2 cilindros. Vai muito da tecnologia, né, do desenvolvimento, né? A gente não tem acesso ao desenvolvimento, né? Fica difícil.
A Fiat na Europa tem um motor de 2 cilindros que ela utiliza no 500. Depois, até numa próxima oportunidade, podemos até passar um pouco mais de detalhes técnicos. Eu não conheço, não vi esse motor, não andei com carro com esse motor. Mas me parece que esse motor 2 cilindros ele utiliza injeção direta, turbo e também aquele sistema que foi desenvolvido pela Magneti Marelli, que é do grupo FCA, hoje em dia é grupo FCA, Fiat Chrysler Automóveis, que é o Multi-Air. Você imagina o que deve ser esse motor, né? Seguindo as tendências, né? Daqui a pouco vamos ter motor um cilindro só, né? E quem já andou com esse motor, né, o comentário que é muito bom, porém, é uma situação também muito interessante que acontece no mercado brasileiro, diferente, por exemplo, do que acontece em mercados como Estados Unidos, como acontece na Europa. Pelo fato dele ser 2 cilindros, ele tem um barulho diferenciado, que acreditam, né? Aí é suposição, que não daria certo esse motor aqui no Brasil, exatamente por causa desse barulho, desse barulho que tem. As pessoas vão pensar que se trata de um motor que não é muito bom, essa coisa toda, né? Exatamente pelo ruído que ele emite. O 3 cilindros até é interessante, porque às vezes quando você tem a oportunidade de acelerar, ele até lembra um barulho de um 6 cilindros, né? Assim, ele lembra um pouco, mas tem só 3 ali, né? O interessante é que, assim, né, nos motores 3 cilindros aspirados, você percebe que ele tem uma deficiência no torque em baixas rotações, né? Quando você tem um motor turbo, hoje a tecnologia do turbo já permite que a turbina com 1.500 RPM ela já tem uma pressão positiva que gera um torque, ou o máximo de torque a 1.500 RPM, e esse torque vai até o fim da rotação, ou quase até o fim da rotação. Então, o que acontece? Ele gera um empuxo, uma condição de dirigibilidade muito confortável, muito gostosa, até lembrando um pouco um carro com performance mesmo. Isso no turbo, né? No aspirado ele já não gera. Então, talvez esse motor 2 cilindros ele tenha vamos dizer assim, deve ser turbo, injeção direta, seguir todos os passos do 3 cilindros, com um cilindro a menos, e deve ter uma cilindrada alta. Deve ser até bom de andar, mas às vezes ele pode ter que ser que ele tem um barulho que gere meio que uma situação meio bizarra, né? O Gabriel Carvalho está lembrando aqui que o Tata Nano também tem um motor de 2 cilindros. Até então, eu só conhecia, já tinha ouvido falar, inclusive já tive testemunho de pessoas que andaram com esse carro, que ele é utilizado no 500, e agora está passando aqui para a gente no Tata Nano. Ou seja, são situações, a engenharia automotiva ela não para de evoluir. Até recentemente aí surgiu uma notícia da Mazda, que eles estão desenvolvendo, está quase pronto um novo motor que eles vão utilizar, que segundo eles emite menos poluentes do que um motor elétrico. Ou seja, é lógico que aí você leva em consideração todo o processo, né? Para você gerar a energia elétrica que vai abastecer o motor do carro elétrico, principalmente nos países da Europa, você tem situações que você emite poluentes sim para gerar energia elétrica, né? Sem dúvida. E levando em conta, então, todo esse processo, todo esse procedimento, o motor da Mazda que emite menos poluente do que o motor elétrico. Acho que é um motor de taxa variável, né? Que ele tem uma situação que ele tem uma alteração de taxa de compressão, que ele consegue ter um consumo muito bom. Eles estão evoluindo cada vez mais. Eu acredito assim, tanto o carro elétrico, ele também uma hora vai gerar poluição, porque ele tem bateria. Uma hora essa bateria vai ter que ser descartada. Então, sim, vai ter que existir um processo para um descarte dessa bateria de forma adequada, né? A gente sabe que no Brasil aqui tem vários pontos que recolhem bateria celular, pilhas. Muita gente ainda joga no lixo comum. Então, a gente vai ter que ter uma atenção quando a gente tiver esse tipo de produto no mercado, né? Talvez, conforme a tecnologia na linha automotiva está aumentando, talvez no Brasil nem chegue a ser pegar o carro elétrico, porque a gente está chegando num ponto que esses motores com injeção direta,
turbo estão ficando tão eficientes, tão econômicos, que talvez pelo custo não vai compensar você ter um carro elétrico. No Brasil, o custo de compra do carro talvez vai ser muito alto em relação a um carro desse, que tem aí um consumo na estrada de 18, 19 km por litro. Então, às vezes não vai valer a pena, né? Eu particularmente considero que o motor a combustão está vivendo o seu melhor momento em termos de eficiência e evolução, exatamente por causa dessas tecnologias, que no caso, por exemplo, a injeção direta, né? O turbo, que realmente é uma situação que você reaproveita os gases do motor, então, consequentemente, você vai emitir menos poluente, mas, independente dele ser de 3 ou de 4 cilindros, ele tem que, para ter o melhor da eficiência, ele tem que ter realmente a sua manutenção preventiva e corretiva sempre em dia. E aí também já tem uma pergunta aqui que eu até estava procurando para ver se eu achava quem é que fez, não consegui, desculpa não dar o crédito. Aí vem a questão. No nosso caso, nós temos o nosso combustível misturado com o etanol. E essa mistura, ela varia. Já chegou, né? Estava ouvindo, inclusive, esses dias, que já existe um projeto onde estão querendo chegar a 40% de mistura de etanol na gasolina. Então aí, álcool fica melhor. É melhor, né? Já fazer só o motor melhor. de etanol que fica melhor. Mas, enfim, como o motor é flex, você tem lá essa possibilidade, que já estão falando até em 40%. Como é que isso interfere, né, em todo esse processo de manutenção e principalmente nos motores 3 cilindros? O que acontece? Hoje, com os motores flex, praticamente o motor vai se autocorrigir, mesmo que você faça. Tem muita gente que gosta ainda de fazer aquela mistura, meio a meio, ou coisa do tipo. Eu prefiro assim, ou o carro é gasolina ou ele é álcool. Acho que quando você consegue fazer um motor bem feito, ou para queimar gasolina, ou para queimar só o álcool, você tem mais eficiência. Como eles já chegaram num ponto de tecnologia que tanto faz o combustível, né, você ainda tem quase 99% dos casos, você consegue gerar um pouco mais de potência no carro a álcool, né? Todos os motores, eles dão lá os parâmetros técnicos dele queimando gasolina, ele te gera uma potência, e sempre no álcool ele gera um pouco de potência a mais. Então, assim, o álcool é bem eficiente, ele tem uma troca térmica muito boa, né? O consumo dele é um pouco maior, mas nesses carros não chega nem a ser tão perceptível. Agora, o problema é que a gente não tem uma gasolina de qualidade. O problema não é nem a adição do etanol, né? O problema são as outras adições que são feitas aí por conta em impostos de combustíveis aí. Mas eu sinceramente, eu prefiro o motor a álcool. Eu gosto muito do motor a álcool. Acho que antigamente a gente tinha um problema sério com o desenvolvimento dos motores a álcool. Eles tinham problemas para pegar, tinha um pouco de problema frio, mas hoje isso praticamente foi sanado e os carros pegam de primeira, de manhã, no frio, e funciona muito bem. Até nos injeções diretas, eles nem têm mais a partida fria, né? Eles já até eliminaram esse processo, porque o grande problema do álcool é quando ele está numa condição fria, ele condensa a gota, ele não consegue se vaporizar e condensa a gota não queima dentro do cilindro. Como esses motores usam injeção direta, o combustível é aspergido para dentro do cilindro em micropartículas, ele não dá tempo de condensar, então ele queima bem e vai embora, não tem problema nenhum. Nesses casos de injeção direta, e tem, por exemplo, naqueles casos que não tem a injeção direta, onde você tem o aquecimento do bico, né? São dois sistemas, um que você aquece diretamente o bico e o outro que tem as velas aquecedoras, né? Que lembra muito o sistema utilizado no diesel, né? É basicamente isso daí. São duas situações interessantes, onde você teve, por exemplo, a injeção direta de combustível para a gasolina ou para o flex, ela foi inspirada no sistema de injeção do diesel. E o aquecimento do bico no flex, ele foi inspirado no sistema de aquecimento do diesel também, né? Então, são duas coisas aí onde se compartilha, né? A gente hoje acha que a injeção direta é revolucionária agora, mas a gente já tinha carros na década de 20 e 30, carros de competição que já tinham injeção direta naquela época. Um sistema mecânico bem mais parecido com o diesel, mas era uma injeção direta. Em motores
ele não usava a turbina, ele usava o sistema igual do blower, né? Que é o compressor de ar, mas já tinha naquela época. Então, assim, é que foi uma tecnologia que foi deixada de lado, né? Porque acredito que para pôr em produção, para as fábricas, gerava algum tipo de transtorno, porque na época não tinha tanta tecnologia dos materiais, tudo isso, mas já se existiu essa tecnologia aí no passado, tinha um bom resultado, acabou caindo no esquecimento e voltou agora com muito mais recurso, né? A gente hoje tem muito mais recurso para poder pôr um produto desse no mercado. Pois bem, o Omar Ferreira do Prado, está dizendo aqui para a gente o seguinte: quanto menor a quantidade de cilindros, maior os espaços em graus entre as explosões. Daí ter que usar volante do motor mais pesado para amortecer os impactos das explosões, certo? Não é bem assim, mas o que acontece quando o motor não gera tanto torque, eles optam por um volante mais pesado para ajudar com a inércia, né? Até um caso bem fácil aí dos mecânicos lembrarem, por exemplo, se desmontar uma S10 2.2 ou 2.4, ter um volante com bastante massa para ajudar, né, nesse processo aí, para ter uma ajuda da inércia. Nesses motores também às vezes podem levar esse tipo de trabalho para ajudar, mas não necessariamente é visto dessa forma, tá? Até porque tem alguns volantes desses motores que tem massas descentradas, tem um ponto no volante com mais massa para ajudar no balanceamento dinâmico do conjunto. Então, assim, não é só necessariamente o excesso de massa ali que contribui, não. Tem uma série de fatores aí em ajuda, né? Bem, o Carlos Roberto Ritter, né, ele está dizendo o seguinte aqui. Bom, ele perguntou sobre o acréscimo de etanol na gasolina, se pode interferir nos motores 3 cilindros. Ele é de Campo Bom, do Rio Grande do Sul. Olha, comentou agora a gente pouco, né? até interfere um pouco na melhoria da potência, que o álcool gera mais potência. Mas é assim, gente, em alguns casos vale ainda a pena usar o carro no álcool. Né? Depende do local também que eles estão, né? O preço do combustível na região, tem região aí que o álcool chega a ser o mesmo preço da gasolina, ou às vezes até mais caro. O ideal que seria muito mais barato, né? Hoje a gente sofre um problema muito sério com o preço dos combustíveis. Mas gerar problema não vai, né? Toda a eletrônica embargada ali consegue corrigir o fato de ter mais etanol no combustível, o carro funciona perfeitamente. E o Flávio de Oliveira Pinto, ele tem uma reclamação, né? Ele está dizendo que ele comprou um jogo de juntas da Tacal completo do New Civic, só que faltou os anéis. Os anéis O-ring. Os anéis O-ring, exatamente. Pô, Flávio, entre em contato com a gente lá no 0800, amanhã a gente separa esses anéis e manda para você sem problema nenhum. Às vezes pode acontecer algum problema, porque a gente tem as nossas embalagens, elas são revestidas com plástico, às vezes pode ter acontecido ter cortado, caído algum anelzinho desse, ou por algum motivo alguém desmontou o jogo para conferir, fazer alguma conferência e montou faltando, pode ter ocorrido algum problema aí no processo. Mas não tem problema não, entre em contato com a gente e a gente fala pra gente direitinho quais são os anéis que a gente manda para você sem problema nenhum. Ainda sobre essa questão de etanol e gasolina, a percepção que eu tenho, por exemplo, nos motores de 3 cilindros, geralmente quando você abastece ele sendo flex, geralmente quando você abastece ele com a gasolina, ele parece que vibra um pouquinho mais. Olha, ainda não tive acesso a essa situação, não. Eu até viajei bastante aí pelo interior de São Paulo, fazendo umas pesquisas de campo, e eu usei um carro 3 cilindros, mas eu não tive essa percepção. O motor vibra um pouquinho, mas eu não tive essa percepção. Às vezes, até pode ser por conta de alguma regulagem que o próprio sistema pode fazer, que gere um pouquinho mais de vibração. E o Eli Vidigal, ele está dizendo aqui o seguinte: para motor flex, o melhor é andar só no álcool, pois o flex é um motor. Então, existem as duas linhas, as duas correntes. E se nós pensarmos, por exemplo, nos motores de 3 cilindros, que são comercializados no Brasil hoje em dia, eles já foram desenvolvidos para ser flex. Já existe um estudo grandíssimo, porque assim, a grande, vamos dizer assim, diferença no motor a álcool ou gasolina é a taxa de compressão. Assim, o resto da construção em si segue basicamente as mesmas
os mesmos parâmetros. Agora, a taxa de compressão é onde você vai ter a melhor eficiência da queima desse combustível. Então, o que acontece hoje? O UP, por exemplo, o turbo, acho que tem 10,5 de taxa queimando no motor turbo. Então, você já tem uma taxa alta. Então, isso ajuda o combustível a queimar em baixas rotações, você já tem gera um poder calorífico aí na queima bem melhor do que com menos taxa, né? Então, o problema antigamente, a gente ainda estava numa fase de estudos, onde a gente tinha uma limitação dos combustíveis, por isso a gente não podia ter tanta taxa nos motores, mas você pode, por exemplo, pega o motor da linha da GM, o VHC, acho que tem 12,5, quase 12,3 de taxa, e ele queima gasolina também. Então, o que acontece? Com a evolução do combustível, você consegue, vamos supor, abusar um pouquinho mais na taxa de compressão para você ter uma queima melhor. Então, assim, são linhas de pensamentos. Você pega os motores da linha Renault, tem um pouco menos de taxa, tem uma taxa mais próxima da gasolina, né? Ele trabalha com um meio termo, mas é assim, eles funcionam bem nas duas condições. É mais assim, o motor, se você for pensar um motor a álcool, feito a álcool, seguindo todos os parâmetros para queimar álcool, ele tem uma eficiência melhor do que a da gasolina. Porém, na gasolina, se você pegar esse motor e tiver condições eletrônicas de gerenciar a regulagem dele, queimando gasolina, ele vai funcionar tão bem quanto. E atualmente, por exemplo, nós temos, né, fabricado aqui no Brasil, motor de 3 cilindros. Nós temos a Fiat, temos a Ford com motor 3 cilindros, a Volkswagen e também a Renault, a Renault e a Nissan, né, que fabricam o motor de 3 cilindros aqui no Brasil. Já no caso, por exemplo, da Peugeot e da Citroën, esse motor vem importado. Então, nesse caso, por exemplo, que eles fabricam o motor aqui, foi feito todo um processo, todo um desenvolvimento, e já se sabia da existência do Flex. Então, ele já foi projetado para aceitar essas condições, né? As nossas fabricantes, já por ter um know-how de fazer motor flex, já aplicaram as técnicas aí nos motores da linha 3 cilindros, né? Então, assim, quando eles vão ganhando experiência e descobrindo os problemas, resolvendo ao longo dos projetos, eles vão aplicando sempre cada vez melhorias e entrou com motor novo, já tem o know-how para poder aplicar esse processo no novo. Então, é muito do desenvolvimento, né, de cada empresa, de cada fábrica. Algumas estão, vamos dizer assim, num processo bem mais avançado nos carros flex. Hoje, praticamente, qualquer mistura que você coloca no tanque, o carro se autorregula, se compensa e funciona muito bem. Então, a gente já está numa linha bem evoluída. Já tem carro que está identificando o combustível antes dele ser queimado, né? Ele já tem um sensor que identifica se é álcool ou gasolina, está chegando na flauta ali, na barra de bicos. Então, para fazer um acerto do carro, da injeção, muito mais eficiente. Então, é sempre a tecnologia, né? Quanto mais tecnologia, você consegue ter mais recurso, né? Tudo bem. Maurício Ferrarez, técnico de qualidade da Tacal. Quero agradecer a sua participação hoje junto com a gente aqui no Mecânico ao Vivo. Sempre muito bom ter a sua presença, que eu tenho certeza que o nosso amigo mecânico de todas as partes aí do Brasil e também do mundo que acompanhou, ampliou um pouco mais os seus conhecimentos, que vai ajudá-lo no seu dia de trabalho. Muito obrigado, Maurício. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de vir aqui nesse ambiente maravilhoso, a gente conversar um pouco aí sobre o motor e as tecnologias. Eu queria aproveitar dessa vez, conseguir mandar um abraço para o pessoal lá do saque da Tacal, tá? Um abraço para o Marlon, para a Fernanda, para o Marcelo, o Everton, o Alisson, o Henrique e o Matheus, tá? O pessoal da Tacal lá que dá um apoio para a gente aí, para eu poder fazer as minhas traquinagens aí, correr atrás de informação, que às vezes eu nem paro dentro da empresa, indo atrás de informação, correndo atrás de tecnologia para a gente. Então a gente está aí num âmbito bem legal lá, todo mundo nota 10, o pessoal dá um atendimento fantástico aí para os mecânicos. Isso é muito importante. E eu, antes de encerrar, quero aproveitar, lembrar você sobre a Revista O Mecânico. Revista O Mecânico, né, distribuída nacionalmente, mas você pode ter a Revista O Mecânico nas melhores lojas de autopeças, você pode assinar a Revista O Mecânico e também você pode ter acesso à Revista O Mecânico pelo site omecanico.com.br.
Lá tem a versão em PDF e pelos aplicativos para Android e iOS. Maurício, são mais de 90 mil aplicativos baixados da Revista Mecânico. Ou seja, não tem desculpa. Se você quiser ler a Revista Mecânico, você vai ler a Revista Mecânico. E essa daqui é a edição mais recente que está circulando. Temos uma novinha que está na gráfica, em breve vai estar nas suas mãos, mas essa daqui traz todos os detalhes do motor Volkswagen 1.0 TSI EA211, que nós fizemos aqui a apresentação no Mecânico ao Vivo no último dia 5 de dezembro. Você encontra este vídeo no nosso canal Mecânico Online, você encontra esse vídeo também no Facebook, é só ir lá na área de vídeos, você tem, e a parte escrita está toda aqui nessa edição dessa revista. Além disso, outros assuntos aqui, nós temos, por exemplo, uma matéria com a embreagem do caminhão MAN Volkswagen, temos o raio-x do Nissan Kicks, um carro que chegou há pouco tempo no mercado, mas já estamos mostrando os detalhes de reparabilidade desse carro para você. Além da revista Mecânico, você já sabe, temos a revista Carro realmente bem variada, essa daqui já está circulando nas bancas, você pode assinar a revista Carro pelo e-mail assinatura@revistacarro.com.br. Você pode assinar também no aplicativo para ler no seu celular, é só ir na loja aí de Android, na loja do Android ou na loja do iOS, para você assinar a revista Carro via aplicativo. E nessa tendência de novos modelos que chegam, né, a revista Carro está trazendo aqui o Virtus, que acabou de chegar no mercado, o Cronos, que acabou de chegar no mercado, estão enfrentando aí seus maiores rivais, seus maiores concorrentes, que seria o Honda City e também o Chevrolet Cobalt. Além disso, testamos o Audi SQ5, testamos o Polo com motor 1.0 3 cilindros, temos uma matéria especial com 8 híbridos e elétricos que estão disponíveis no mercado nacional, que você pode comprar. Desses 8 híbridos e elétricos que estão disponíveis aqui, e temos também uma estrela da telinha. Você aí que vai por volta dos seus 38, 35, né, daí para frente, deve lembrar muito bem de uma série de TV que se chamava Os Gatões. Pois bem, está aqui, ó. Lembra do carro, o General Lee? Nós temos uma matéria especial com o General Lee nessa revista Carro. Inclusive, esse carro está aqui no Brasil, tá? Foi comprado por uma pessoa, foi comprado lá nos Estados Unidos e trouxeram aqui para o Brasil. Todos os detalhes desse carro você encontra na revista Carro deste mês, ou seja, bem variada. Além disso, tem dicas de manutenção, informações de mercado, realmente bastante coisa na revista Carro. Vou convidar você a continuar acompanhando o nosso trabalho via Facebook, facebook.com/omecânico. Ali na seção de vídeos você tem vários vídeos que você pode assistir. No nosso canal do Mecânico, nosso canal Mecânico Online, que você encontra no YouTube, também temos vídeos técnicos lá com os mais variados assuntos, inclusive vídeos lá com mais de 330 mil acessos. E olha que não é fácil, hein? É bastante acesso, né? Enfim, todo esse material, todos esses canais para você acompanhar o nosso trabalho aqui da Revista Mecânico. Quero agradecer também a Fábio Figueiredo, o nosso diretor-presidente da Infinimídia, diretor da Revista Mecânico, que é o grande idealizador desse trabalho que nós estamos realizando para você. Quero agradecer o nosso Lucas Porto, que trabalhou bastante para que essa transmissão ao vivo acontecesse, o pessoal da Sigma, que deu o apoio técnico, e, mais uma vez, muito obrigado para você que acompanha o nosso trabalho, e fique atento que em breve tem muito mais novidade. Obrigado, Maurício, até a próxima. Obrigado, até a próxima.